Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar o estudo das funções orgânicas, ok? E para finalizarmos esse assunto, vamos hoje abordar os compostos nitrogenados, começando com a função chamada de amina. A função amina é proveniente da amônia. Amônia é esse composto aqui que é o NH3. A amônia tem o átomo de nitrogênio com uma particularidade. Esse átomo de nitrogênio ele tem um par de elétrons livres não ligante. E esse par de elétron livre não ligante, da forma como ele se encontra, ele é o responsável pelo caráter básico da amônia. Assim como nós vimos os ácidos carboxílicos, as aminas que são derivadas da amônia são compostos de caráter básico. E o caráter básico da amina é devido à presença desse par de elétrons livre que captura, que atrai íons H+ de ácidos. Mas vamos deixar para falar disso daqui a pouco em detalhes. Por enquanto vamos ver como que as aminas são provenientes da amônia. Bom, da seguinte maneira, você vai retirar um átomo de hidrogênio da amônia e você vai colocar no lugar do hidrogênio um radical orgânico, desses que nós já estamos habituados a usar durante as aulas de química orgânica, o metil, o etil, o propil, etc. E quando nós removermos o hidrogênio e colocarmos um radical no lugar, aí obtém-se o que nós chamamos de uma amina primária. A amina primária é aquela que tem ligado ao átomo de nitrogênio apenas um radical, um composto que tem átomo de carbono. Continuando esse raciocínio, eu posso também tirar o segundo hidrogênio da amônia e colocar um outro radical no lugar. Vou chamá-lo de R', tá? E agora eu tenho um átomo de nitrogênio, tá? Entre dois radicais orgânicos, um à esquerda, outro à direita. E quando eu tenho um átomo de nitrogênio entre dois radicais, nós temos aqui uma amina classificada como secundária. E por último, eu posso tirar o terceiro átomo de hidrogênio da amônia e no lugar colocar um segundo radical orgânico, um grupo orgânico. E desta maneira acabamos de obter um átomo de nitrogênio entre três radicais orgânicos, que faz com que esta amina seja classificada como uma amina terciária. Ok? Então, a amina é derivado da amônia e são compostos que possuem ligado ao átomo de nitrogênio proveniente da amônia um radical, dois radicais ou três radicais. Se estiver ligado diretamente a um radical, a amina é primária. Se estiver ligado a dois radicais, a amina é secundária. Ou se estiver ligado simultaneamente a três radicais, nós temos uma amina terciária. Vamos exemplificar usando alguns exemplos. Aqui nesse caso, nós temos o átomo de nitrogênio ligado a apenas um radical metil. Então, portanto, o nome desta amina ficará metilamina. No segundo caso, nós temos dois radicais metil ligados ao nitrogênio da amina.
Então aqui nós teremos dimetilamina. Aqui eu tenho 3 radicais metil ligado ao nitrogênio da amina. Então eu chamo esse composto de trimetilamina. Certo? Aqui nós temos uma amina classificada como aromática, que é conhecida como fenil, que é o nome desse radical proveniente do anel aromático, fenilamina. A fenilamina especificamente tem um apelido, ela é conhecida como anilina. Como nome alternativo, certo? Esses nomes alternativos, como vocês já sabem, eles não seguem regra. E é importante que vocês tomem conhecimento, pelo menos dos mais importantes, que caso eles apareçam nos exercícios, vocês já sabem o que exatamente fazer, né? Agora eu vou colocar aqui, a título de observação, tá? Que as aminas são compostos que possuem o caráter básico. Esse caráter básico que as aminas apresentam é devido, eu volto a repetir, eu acabei de falar há poucos instantes atrás, esse caráter básico é devido à presença do par de elétrons livres que possui o átomo de nitrogênio. Aliás, daqui para frente, todas as vezes que você encontrar uma amina e na amina você tem o átomo de nitrogênio, ele não vem, mas você vai, por gentileza, colocar evidente o par de elétrons livres que possui o átomo de nitrogênio, que por sua vez, eu já vou te explicar mais em detalhes, esse par de elétrons livres confere à amina o seu caráter básico. Vamos agora entender como isso funciona. Muito bem, o que acontece é o seguinte, esse par de elétrons livres, ele atrai íons H+, que são provenientes de um ácido. Os íons H+, eles estão com uma falta de 2 elétrons a fim de adquirirem a estabilidade química. E justamente esse par de elétrons que esse íon H+ necessita é o que o nitrogênio da amina possui. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, é que esse par de elétrons livres do nitrogênio é atraído pelo hidrogênio proveniente de um ácido. E aí, consequentemente, esse íon H+, ao ser inserido nesse composto, o composto originado tem essa carga positiva em decorrência da presença do íon H+, que está agora presente no composto. E vocês notem que o par de elétrons livres agora ele desapareceu, porque ele está sendo utilizado agora pelo hidrogênio do caráter ácido. Vamos agora visualizar como isso acontece quando, no caso, o nitrogênio da amina, que já está combinado a 2 hidrogênios, tem um par de elétrons livres, que é, por sua vez, atraído pelo hidrogênio proveniente do meio ácido. E esse hidrogênio do meio ácido, que chegou sem elétrons, agora ele vai atrair o par de elétrons do nitrogênio, estabelecendo assim uma ligação chamada de covalente dativa. Eu vou aproximar aqui a figura. Aqui está.
o nitrogênio ele vai atrair o par de elétrons livre do nitrogênio da amina. E como esse hidrogênio ele era responsável pelo caráter ácido, ao ligar-se ao par de elétrons livres do nitrogênio, ele acaba sendo neutralizado desta maneira. E por ele ter sido neutralizado, é por este motivo que as aminas apresentam o seu caráter básico, devido à presença do par de elétrons livre, certo? Esse termo caráter básico para o nitrogênio da amina não soa muito familiar para vocês que já estão acostumados a ouvir falar que bases são compostos que possuem aquele íon OH-, não é? Mas isso também pode acontecer aqui no caso das aminas. Vejam, observem. Se eu pegar uma amina e reagir ela com a água, H2O, né? Eu vou escrever a água na forma iônica, H+ ou H-, a fim de que vocês consigam visualizar melhor o que vai acontecer. Tá? Então, o par de elétrons livres do nitrogênio confere a esse composto o seu caráter básico. Então, ele atrai, neutralizando os íons H+, no caso agora da água. E nesse caso especificamente, olha só o que vai acontecer. O par de elétron livre atrai o hidrogênio da água e, consequentemente, forma-se esse cátion, que é o NH3+, ligado a esse radical que já se encontrava na fórmula, mais a água sem o hidrogênio que foi neutralizado pelo par de elétrons livres do nitrogênio e restou, portanto, os íons OH- livre, que acabam corroborando com o fato de que as aminas são compostos que possuem o caráter básico. Aqui está a prova material do que eu estou falando. O caráter básico decorrente dos íons OH- livres. Mas esse caráter básico na química orgânica, ele é evidenciado de uma maneira diferente, ok? Por esse par de elétrons livres, que é o par de elétron que nós falamos que ele é um sedutor de hidrogênios, né? Qualquer composto que tenha um hidrogênio dito ionizável, esse hidrogênio ionizável é neutralizado pelo par de elétrons livre da amônia, ok? Gravem isso, por favor. Isso é muito importante, ok? Aqui mais uma vez eu vou dar um destaque especial, mostrando para vocês o que acontece quando o hidrogênio do meio ácido ele é atraído pelo par de elétrons da ligação covalente dativa, o par de elétrons do nitrogênio formando uma ligação covalente dativa. Olha aqui, ó. É isso que acontece quando o hidrogênio do ácido é atraído pelo par de elétrons livres da amina. As aminas são compostos que são provenientes da amônia e apresentam o nitrogênio com esse par de elétrons livre que confere à mesma o seu caráter básico. Agora vamos estudar um outro composto nitrogenado. Vamos estudar agora a função chamada de amida. Como que eu estudo a função amida? Da seguinte maneira. Primeiro você vai pegar aqui um ácido carboxílico que tem esse grupamento C-O, OH. E agora nós vamos pegar esse ácido carboxílico e vamos reagir ele com uma amina, o composto que nós acabamos de estudar há poucos instantes atrás. Vamos pegar uma amina primária, por exemplo, tá? Eu vou deixá-la escrito dessa maneira. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer aqui é uma reação muito parecida
com aquela que nós estudamos na função éster. A função éster era proveniente da reação de um ácido carboxílico com um álcool, se lembra? Através da famosa e conhecida reação chamada de esterificação. Muito bem, então o que vai acontecer aqui é que nós vamos pegar a hidroxila do ácido e vamos combinar com um hidrogênio da amina. E nesse caso especificamente, quando esse hidrogênio da amina combinar-se com a hidroxila do ácido, forma-se uma molécula de água. Aí depois que o ácido perdeu a hidroxila para combinar-se ao hidrogênio da amina formando água, aí o que restou da amina acaba se ligando ao carbono da carbonila do ácido que perdeu a sua hidroxila. E, consequentemente, ao sair a hidroxila do ácido para combinar-se ao hidrogênio da amina formando água, esse nitrogênio ligou-se à carbonila e agora nós teremos esse composto aqui, ó, C-O, com o que sobrou da amina, tá? Mais água. Aqui eu quero destacar para vocês a função chamada de amida, que ocorre quando eu tenho uma carbonila proveniente do ácido carboxílico e ligado nessa carbonila nós temos um nitrogênio, certo? A função amida, ela é proveniente da reação de um ácido carboxílico com uma amina. E a reação do ácido carboxílico com a amina forma amida e mais água. A amida, por sua vez, eu volto a repetir, ela tem uma carbonila proveniente do ácido e um nitrogênio que veio da amina. Portanto, esse é o composto conhecido como amida. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas fórmulas para colocarmos o nome desses compostos. A nomenclatura oficial, você pega o número de átomos de carbono da cadeia, que aqui nesse caso são 2, né, cujo prefixo é et. O infixo é an, porque a cadeia ela é saturada, ou seja, entre os átomos de carbono a ligação é simples. E agora a terminação desse composto é exatamente a palavra amida. Então o nome dele é etanamida, certo? Et são 2 átomos de carbono, o infixo an, a ligação é simples, saturada, e a terminação é amida. Amida é esse grupo funcional aqui que vocês estão vendo, dupla O ligado ao nitrogênio, tá? Vamos ver um outro exemplo. Me perdoe, eu vou colocar agora um nome alternativo. Como o ácido que originou esta amida é o ácido etanóico ou acético, então um nome alternativo desse composto é acetamida. Acetamida, porque o ácido carboxílico que originou esta amida é o ácido que tem 2 carbonos, que é o etanóico ou acético, ok? Vamos pegar agora essa amida ramificada. Bom, se ela é ramificada, agora eu sou obrigado a numerar a cadeia a partir do grupo funcional da amida, que é sempre no carbono 1. Carbono 1, 2, 3, 4. Agora o que vai acontecer? Vamos colocar o nome do radical e a sua posição. Então eu tenho no carbono 3 o radical metil, 3 metil.
Agora a cadeia principal tem 4 carbonos, o prefixo é but, ela é saturada, o infixo é an, e como trata-se de uma amida que tem a carbonila ligada ao nitrogênio, a terminação é a própria palavra amida. Então fica 3-metilbutanamida, certo? Agora, nesse outro exemplo, nós temos um radical metil ao lado do nitrogênio da amida. E nesse exemplo anterior, nós tínhamos um radical metil na cadeia principal da amida. Existe uma diferença aqui nos nomes desses compostos, tá? Quando o nitrogênio, ou melhor, o radical metil estiver ligado no nitrogênio da amida, aí você deve colocar N na frente do nome, tá? Tá, mas o que esse N ele está fazendo aí? Eu estou mostrando para vocês que no nitrogênio da amida existe um radical metil, tá? N-metil quer dizer que no nitrogênio, esse nitrogênio aqui, ele é proveniente desse átomo aqui da cadeia da amida, tá? E nesse átomo de nitrogênio tem um radical metil, ok? E agora, na sequência, nós vamos colocar aí o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 3 carbonos, cujo prefixo ele é prop. Ela é uma cadeia saturada e como tem essa carbonila ligada ao nitrogênio, a função é amida e cuja terminação é a própria palavra amida, certo? Um aluno poderia me perguntar: ô PC, essa amida aí, ela é proveniente da amina reagindo com ácido, né? Sim, exatamente. A amida é proveniente da reação de um ácido carboxílico com uma amina, como eu estou te mostrando aqui. Por quê? A amina não tem aquele parzinho de elétron livre que você falou antes, que conferia ao nitrogênio caráter básico? Tem sim, tá aqui, ó. Até acabei de colocar ele. Ah, tá bom. E quando esse nitrogênio liga-se à carbonila, esse caráter básico ele continua? Não. Por quê? Porque o átomo de oxigênio da carbonila, ele é um átomo muito eletronegativo e ele tem uma grande atração por elétrons. Imediatamente quando este nitrogênio é ligado à carbonila, esse par de elétrons livre do nitrogênio ele acaba quase que desaparecendo, porque o átomo de oxigênio ele atrai o par de elétrons do nitrogênio da amida e que faz com que esse par de elétrons praticamente ele desapareça. Por isso, quando o nitrogênio está ligado a uma carbonila, você pode verificar que eu nem coloquei mais o par de elétrons livre, porque esse composto não tem o caráter básico que as aminas apresentavam. Ele não tem caráter básico. Porque, eu volto a repetir, o oxigênio da carbonila ele é eletronegativo e ele atrai o par de elétrons do nitrogênio, não deixando-o disponível, certo? Então, qual a diferença de amina com amida? Amina tem o nitrogênio ligado aos radicais orgânicos já conhecidos, metil, etil, fenil, etc. Enquanto a amina reagir com ácido carboxílico e esse nitrogênio ligar-se a uma carbonila, aí a função passa a ser amida, ok? Vamos agora estudar um outro composto nitrogenado, conhecido como nitrocomposto. Como que eu faço para estudar um nitrocomposto? Você faz o seguinte, ó.
você vai pegar um hidrocarboneto, que eu vou representá-lo genericamente pela fórmula RH, tá? Isso é um hidrocarboneto. O R pode ser qualquer um desses radicais orgânicos que nós já estamos habituados: metil, etil, fenil, propil, etc. O R pode ser um radical alquil ou aril. Muito bem. E aqui nós vamos agora reagir o nitrocomposto com o ácido nítrico. O ácido nítrico já é muito conhecido por todos vocês, é o HNO3. Mas por questões didáticas eu vou escrevê-lo assim, ó, OHNO2, tá? Didaticamente eu vou escrever o ácido nítrico desta maneira, porque assim vai ficar fácil o aluno enxergar que esse OH aqui, ó, essa hidroxila do ácido nítrico, combina-se ao hidrogênio desse hidrocarboneto, formando uma molécula de água. Após a formação da molécula de água, esse grupamento NO2, ele entra no lugar desse hidrogênio do hidrocarboneto, que foi, digamos, substituído, ele foi trocado, né? Saiu o hidrogênio do hidrocarboneto para ligar-se à hidroxila do ácido, formando água, e em seguida nós temos a formação de um composto conhecido como nitro. O nitro é devido à formação desse NO2, que é proveniente do ácido nítrico, tá? Esse aqui que é o alvo das nossas atenções, o conhecido como nitrocomposto. Vamos fazer mais um treino disso daqui, ó. Aqui eu peguei um hidrocarboneto, que é o etano, que tem 2 átomos de carbono saturado e só tem carbono e hidrogênio. E agora nós vamos fazer isso daqui, ó. Vou pegar qualquer um desses hidrogênios do etano e vou combiná-lo à hidroxila do ácido nítrico. O ácido nítrico é o HNO3, mas como eu estava falando didaticamente, eu vou representá-lo didaticamente assim, OHNO2. Aí o que vai acontecer? Esse grupamento nitro, ele vai substituir esse hidrogênio, ele vai entrar no lugar do hidrogênio, e com isso nós teremos a formação desse composto aqui, ó, o CH3, o CH2, o hidrogênio saiu para ligar-se à hidroxila do ácido formando água, e o NO2 entrou no lugar do hidrogênio, tá? E aí nós temos a formação de um nitrocomposto, que tem a presença desse OH aqui. Como é que vai ficar o nome do composto? O nome do composto é nitro e a cadeia, o nome da cadeia do hidrocarboneto que originou ele, nitroetano. É o nome dele, tá? Mais um? Sim, vamos fazer mais um exemplo. Aqui nós temos mais um hidrocarboneto, que é o nosso conhecido como benzeno. E nós vamos reagir com o ácido nítrico, que escrito desta maneira permite que o aluno consiga enxergar o que eu vou fazer aqui, ó. O hidrogênio do benzeno combina-se com a hidroxila do ácido nítrico, formando água. Consequentemente, o grupamento nitro vai entrar no lugar do hidrogênio. E aí nós teremos a formação de um composto que tem o grupamento NO2 no lugar do hidrogênio do benzeno. Isso é o nitrocomposto. E o nome desse nitrocomposto é nitrobenzeno. Nitrobenzeno, ok? E quando nós falamos de nitrocompostos, é claro que eu não poderia deixar de falar para vocês de um dos nitrocompostos mais conhecidos de todos,
que é o chamado de TNT. O que esta sigla significa? Trinitro tolueno. O tolueno é esse composto que tem o benzeno ligado ao metil. Metilbenzeno é o nome usual do tolueno. Então, apenas recapitulando, o nitrocomposto ele é proveniente da reação de um hidrocarboneto com o ácido nítrico, que é o HNO3, mas como eu falei, didaticamente ele vai ser escrito pela fórmula OHNO2 para vocês enxergarem o que vai acontecer. Vou aproximar isso aqui, ó. O que vai acontecer é o seguinte, ó. A hidroxila do ácido nítrico combina-se com o hidrogênio do hidrocarboneto formando água. E depois esse grupo NO2, que é chamado de nitro, vai e substitui o hidrogênio do hidrocarboneto, e esse composto com esse grupo NO2 chamado de nitro é o que nós chamamos de nitrocomposto, certo? Então o nitro é um composto em que um hidrocarboneto reage com ácido nítrico e ele é caracterizado pela presença do grupo NO2 na sua molécula, ok? Vamos agora estudar mais um composto nitrogenado chamado de nitrila ou cianeto, tá? Como que eu estudo a função nitrila ou cianeto? Da seguinte maneira: vocês conhecem o chamado de ácido cianídrico? Eu já ouvi falar, mas como nós não estudamos os ácidos ainda, talvez algumas pessoas não se recordem, mas já ouviram falar sim, né? É esse composto aqui, ó, o HCN. Isso daqui é o que nós chamamos de ácido cianídrico. E agora, o que eu faço com ele? Agora, você vai fazer o seguinte, ó, você vai tirar esse hidrogênio aqui do ácido nítrico, do cianídrico, esse aqui, ó, você tira e você coloca um radical orgânico no lugar desse hidrogênio. Isso não é uma reação, tá? Como fizemos no anterior. Isso é apenas um método de estudo. Agora, se eu pegar o ácido cianídrico, tirar o hidrogênio e no lugar do hidrogênio colocar um radical orgânico no lugar, eis que é obtido o composto chamado de nitrila ou cianeto, que é isso daqui, ó. Um composto orgânico, ou seja, ele tem a presença de uma cadeia carbônica ligada ao grupo chamado cianeto. Cianeto é esse conjunto aqui, ó, C, ligação tripla, N. Isso aqui é chamado de cianeto. Nitrila é esse nitrogênio aqui que faz uma ligação tripla, tá? Isso aqui é chamado de nitrila. Vou marcar aqui, né? Isso aqui é o cianeto. E esse nitrogênio ligado através de uma ligação tripla é o que nós chamamos de nitrila. Vamos ver um exemplo? Aqui nesse caso especificamente, eu tenho o nome oficial e também eu tenho o nome usual. A nomenclatura oficial da IUPAC, eu vou colocar aqui 2 átomos de carbono, cujo prefixo é et. A cadeia ela é saturada, o infixo é an. E se nós tirarmos a nitrila, nós temos o etano, como o hidrocarboneto aqui, ó, ligado ao nitrogênio da nitrila. Consequentemente, o etano está ligado
por uma ligação tripla ao nitrogênio, sendo que eu acabei de falar para vocês que a ligação tripla ligada ao nitrogênio chama-se nitrila, então o nome oficial é etanonitrila. O que é nitrila, hein? Vou repetir, o nitrogênio com uma ligação tripla, isso é nitrila, e esse conjunto carbono, tripla, nitrogênio e cianeto, isso aqui é o cianeto, ó. Tá? Esse aqui é o cianeto. E ligado ao cianeto, nós temos um radical aqui à esquerda chamado de metil. Então, na nomenclatura usual, eu posso chamar ele de cianeto de metila. Percebe? O nome é bem diferente do oficial para o usual, né? Na nomenclatura oficial, eu coloco todos os átomos de carbono, tá, ligado ao nitrogênio com ligação tripla que nós chamamos de nitrila. 2 carbonos etanonitrila. Na nomenclatura usual aí muda, porque aí eu considero esse grupo como cianeto, tá? E ligado ao cianeto o radical metil. Então fica cianeto de metila. Mais um exemplo para vocês entenderem essa regra. O nitrila é o nitrogênio com ligação tripla. E ligado ao nitrogênio com ligação tripla, nós temos um hidrocarboneto com 1, 2 e 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo ele é prop. Tá? Ele é saturado em fixo an, e a terminação é o. Sem levar em consideração o nitrila, esse hidrocarboneto é o propano. E o propano ligado ao nitrogênio por ligação tripla chama-se nitrila. Então, o nome oficial é propano-nitrila. Na nomenclatura usual, agora vai mudar. Ó. Esse conjunto aqui é o cianeto, e ligado ao cianeto, agora eu tenho um radical etil. Por isso, no nome usual, eu chamo de cianeto de etila. Como eu faço para estudar a função nitrila ou cianeto? Eu pego o ácido nítrico, o ácido cianídrico, e eu tiro o hidrogênio do ácido cianídrico e coloco um radical no lugar, aí eu tenho o cianeto ou nitrila. Eu quero deixar destacado aqui para vocês mais uma vez que a nitrila esse nitrogênio com ligação tripla, isso é nitrila, e o cianeto é o carbono, tripla ligação com nitrogênio, isso é cianeto e isso aqui é nitrila, tá bom? Ficou claro? Tudo bem? Ok. Agora vamos estudar a função isonitrila. Como eu faço para estudar a isonitrila? Da seguinte maneira, você conhece o ácido isocianídrico? Não? É esse composto aqui, ó, HNC. Ele é um composto com a mesma fórmula molecular do ácido cianídrico, tá? Muda só a posição em que os átomos se encontram. Aqui o nitrogênio ele faz 3 ligações, sendo uma com o hidrogênio e outra com o carbono, mas como o carbono precisa de 4 ligações e faltam mais 2, então aqui se estabelece uma ligação covalente dativa entre o átomo de nitrogênio e o carbono, tá? Esse composto ele é isômero desse daqui, tá? Esse composto chama-se ácido cianídrico. Esse daqui que muda a posição do nitrogênio com o carbono chama-se ácido isocianídrico. Agora eu vou fazer o mesmo esquema do anterior, praticamente. Eu vou tirar o hidrogênio, do ácido isocianídrico e eu vou colocar no lugar do hidrogênio um radical orgânico, um R. E aqui nós temos então um radical orgânico
ligado ao isonitrila. Isonitrila é esse conjunto aqui, ó, que tem um nitrogênio, uma ligação dupla, mais uma ligação covalente dativa com o átomo de carbono, tá? Como ele é um composto isômero, ou seja, que tem a mesma fórmula molecular proveniente do ácido cianídrico, portanto eu posso fazer o seguinte, quer ver? Eu posso pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, que nós acabamos de ver, que é o etanonitrila ou cianeto de metila. CH3, carbono, ligação tripla com o nitrogênio, tá? Como esse composto é isômero desse, então há uma certa interconversão do cianeto ou nitrila no isocianeto ou isonitrila. E nessa interconversão, o que vai mudar aqui, ó, vai ser a posição do carbono com o nitrogênio. Na isonitrila, o nitrogênio vem para a esquerda, o carbono vai para a direita. E aí nós teremos esse composto aqui, ó, CH3. Aí o nitrogênio vem para cá, ó, tá vendo? E esse carbono vai para a direita. Só que aqui nós temos uma ligação dupla do nitrogênio com o carbono e além disso também nós temos uma ligação dativa. A diferença da nitrila para a isonitrila é a posição desses grupos aqui que se modificam, mas eles são substâncias que têm a mesma fórmula molecular que na química orgânica nós chamamos de substâncias isômeras. Aqui à esquerda nós temos o cianeto de metila. No cianeto esse grupo aqui, né? Aqui nós temos o isocianeto, que é esse grupo aqui, ó. Então esse outro é chamado de isocianeto, que é esse grupo aqui, de metila. Mas esses nomes não são importantes, ninguém pede isso nos vestibulares. Mas a gente não pode dar a aula desses assuntos sem colocar os nomes, né? Não dá. Mas aqui a finalidade principal é você ver como formar esse esse composto chamado de nitrilocianeto, isonitrila ou isocianeto, tá? E verificar que esses dois compostos aqui, eles são isômeros, isto é, eles possuem a mesma fórmula molecular. A diferença do cianeto para o isocianeto é apenas a mudança na posição desses grupos aqui, ó. Percebe? O carbono vai para a direita, o nitrogênio vem para a esquerda. A única diferença é essa que interessa, que é importante que vocês saibam, e assim finalizamos os compostos nitrogenados, e nós falamos hoje então do nitrila e isonitrila, que são respectivamente provenientes do ácido cianídrico e do ácido isocianídrico. Falamos também do nitrocomposto, que você pega o ácido nítrico e reage com o hidrocarboneto e forma o nitro. Falamos da amida e da amina. Como eu faço para estudar a função amida? É fácil. Você pega um ácido carboxílico, reage ele com uma amina, sendo que a hidroxila do ácido combina-se com o hidrogênio da amina formando água. E, consequentemente, o nitrogênio da amina combina-se a carbonila. Aqui está a função amida, senhores e senhoritas. Carbonila C-O ligado ao nitrogênio que veio da amina. A amina é um composto que veio da amônia, NH3, onde eu tiro o hidrogênio da amônia e coloco um radical orgânico no lugar. Aí eu obtenho a amina primária ligado apenas a um radical, a amina secundária ligado a 2 radicais, e a terciária é uma amina ligada a 3 radicais simultaneamente. A amina tem uma particularidade, que é esse par de elétrons livres que confere a esse composto o seu caráter básico. O caráter básico da amina é dado
pela presença desse par de elétrons livre que atrai o hidrogênio do ácido, neutralizando-o. E com isso nós finalizamos esse estudo e eu agradeço a todos a sua atenção e até a próxima oportunidade.